E aí a gente começa a ver o cenário, ou alguns desses cenários de terroir siciliano. E claro, é uma ilha, então as áreas mais costeiras são áreas mais próximas ao mar, tem uma moderação maior de temperatura, certo? Essa moderação maior de temperatura permite, muitas vezes, produzir vinhos, principalmente uvas brancas ou vinhos mais frescos. Então a Sicília, ela é mais no sul da Itália, ela é um pouco mais quente. Então, se comparar com outras áreas italianas. Então, para produzir vinhos mais frescos, ela precisa de moderadores de temperatura. Um dos moderadores de temperatura é o oceano. Então, vinhedos mais próximos ao oceano fazem vinhos mais frescos, certo? E algumas das uvas brancas dessa área também vão estar plantadas próxima ao oceano. Mas outros moderadores também pode acontecer. O Etna faz controle de, ou uma moderação de temperatura e de terroir. Qual é? Altitude. Então, maior altitude também tende a ficar um pouco mais fresco. Então, a gente pode ver aqui, nesse mapa, quanto mais vermelho, mais calor, radiação solar a gente tem nessas áreas aqui, comparando a Itália. Então, se a gente vai ver no norte, é bem mais frio, se a gente vai ver no sul, bem mais quente. A Sicília, muito quente. Mas aí a gente tem essa vantagem que são os moderadores de temperatura. Então, próximo ao oceano é mais fresco, com maior altitude é um pouco mais fresco. A gente tem algumas outras áreas com alguma altitude dentro da Sicília também. E quanto mais para o sul da Sicília, mais quente ainda. Então, para a gente começar a pensar a Sicília como área produtora. Essas influências são super importantes. Mais para o sul, ainda mais quente. E a gente vai ver que a única DOCG da Sicília vai estar aqui, né? Vai estar no sul da Sicília. Mas, para produzir vinhos de alta qualidade, ela precisa ter uvas que se adaptem a esse modelo. Então, aqui a gente pode ver também o relevo. A gente tem na Sicília uma diversidade de solos grandes, só alguns solos vulcânicos. Ela é uma ilha vulcânica, então ela tem influência de muitos solos vulcânicos, mas tem outras é, composições de solo, certo? Tem bastante influência de dois mares, né? Que ela está dentro do Mediterrâneo, mas ela vai ter aqui o Mar Jônico, que fica aqui no sul da Itália, e o Mar Tireno, que vai ficar aqui do lado oeste da Itália como um todo. Então, esses mares ajudam a moderar. Lembrando que o Mediterrâneo, a bacia, né, o conjunto do Mediterrâneo, é um mar um pouco mais quente se comparado com, por exemplo, o Pacífico, o Atlântico. Então, o Mediterrâneo é um pouco mais quente. Faz com que tenham verões mais quentes que verões secos, o que ajuda a maturação da uva, né? Não ter chuva na época da vindima. Outro ponto importante é a Sicília ela é seca, então ela precisa muitas áreas ter irrigação, porque às vezes a quantidade de chuva não é suficiente, mas permite que muitos produtores, e essa é outra mudança importante que está acontecendo na Sicília, permite que muitos produtores consigam produzir de forma orgânica. Por quê? Porque tem pouca umidade. Então, por mais que algumas áreas precisem de irrigação, algumas áreas se beneficiam para a produção orgânica mesmo com irrigação, certo? Então, aqui a gente já pode ver já mais para o interior da Sicília. Olha como muda a paisagem. Olha como muda o cenário. Aqui já é um solo com um pouco mais de argila, aqui cadeias montanhosas. Por isso que eu falo que é muito rico atravessar a Sicília, para ir vendo essas diferenças que a gente tem de terroir. Aqui a gente já vê cadeias montanhosas, aqui a gente já vê menor influência do oceano, aqui a gente vê áreas um pouco mais planas, então a gente vê esse cenário rico. E aí vai dar essa diversidade que a gente vai ter nos vinhos. Uma outra riqueza da Sicília é que a Sicília ela não é uma única ilha, ela tem uma ilha maior e ela tem outras pequenas ilhas em volta dela, que também produzem vinho. E aí vão produzir diferentes estilos de vinho, não só na ilha maior, como em outras ilhas pequenas.